Você já parou para pensar nas 4 gratidões essenciais que a alma carrega, mesmo quando tudo parece confuso? Respire fundo e venha comigo nessa jornada. Mas antes de te contar o que você verá nesse novo vídeo, venho te pedir para assinar nosso canal e fazer parte do grupo de pessoas que ajuda o canal e participa também do debate mensal sobre a doutrina espírita. Então, clique em Seja Membro e vem com a gente. Há uma luz escondida nas dores, nos silêncios, nas noites em que o coração parece estar sozinho. Mas essa luz existe, e clama para ser vista. Hoje Jorge Larra nos convida a despertar para as 4 gratidões que muitas vezes deixamos adormecidas. A gratidão pela vida, mesmo nas cicatrizes. A gratidão pelo aprendizado, mesmo nas quedas. A gratidão pelo recomeço, mesmo na dor. E a gratidão pelo amor, mesmo nos silêncios. Se você sente que algo está faltando dentro de si, que o vazio aperta, que as promessas da alma parecem esquecidas, pare tudo por um instante e escute com o coração. Este vídeo pode acender uma faísca, trazer clareza, abrir portas para a cura. Assista até o fim, abra sua alma. Você pode se surpreender com o que vai despertar. A doutrina espírita, logo que nós travamos contato com ela, nos oferece uma informação extremamente preciosa, um dado muito útil para as nossas vidas, que é a descoberta efetiva de que nós somos filhos de Deus marcados para termos um encontro com a felicidade. Todos os espíritos criados por Deus, todos sem exceção, até aqueles que parecem os mais abjetos e os mais incorrigíveis, todos somos espíritos fadados a sermos espíritos sublimados. Por quê? Porque todos nós fomos criados perfectíveis, fomos criados em condições de podermos avançar na evolução, melhorando o nosso interior e ganhando cada vez mais virtudes. E à medida que ganhamos essas virtudes, vamos nos tornando mais plenos da presença de Deus dentro de nós, alcançando, por consequência, a felicidade que o Senhor reserva para as almas que se identificam com a sua palavra. Assim, nos diz o Espiritismo que os espíritos indistintamente, todos nós, vamos nos tornar almas felizes e resolvidas. Essa informação ela é muito preciosa. Mas quando nós travamos contato com esse dado, nós geralmente nos perguntamos, mas se é assim, por que eu não sinto essa felicidade que dizem que todos nós temos direito a ela? O que está impedindo com que eu consiga usufruir dessa felicidade que Deus reserva para todos os seus filhos indistintamente? Uma leitura atenciosa das obras espíritas nos mostraria que, na verdade, o que nos falta para que a gente consiga usufruir dessa felicidade é nós ganharmos em nós o dom de vivermos as virtudes que o Evangelho nos propõe. Quando nós efetivamente ouvirmos aquilo que o Cristo nos propõe como conduta, quando nós lermos na literatura espírita aquilo que está disposto dentro das nossas obras sobre o que seja as chamadas leis morais e o que nós devemos viver em termos de conduta para que alinhemos as nossas vidas com aquilo que a lei determina, aí sim nós iremos usufruir dessa felicidade. Esta felicidade, portanto, ela tem um preço. É preciso que a gente conquiste essa felicidade. E nós vamos conquistar à medida que nós formos nos desembaraçando das nossas imperfeições morais, nos desembaraçando dos nossos vícios, das nossas teimosias, do nosso orgulho e do nosso egoísmo que nos impedem efetivamente de gozarmos a felicidade que Deus quer nos entregar, mas que nós, em virtude da nossa imperfeição, resistimos em receber. É uma coisa muito interessante, porque Deus oferece de um lado a felicidade, dizendo para nós,
eu tenho a felicidade para te oferecer. Eu tenho a chance de te fazer plenamente feliz. E dizemos, eu quero ser feliz. E ele diz, então, aqui está ela. Vem buscar a felicidade que eu quero te dar. Você só precisa fazer uma coisa. Viver o que eu te proponho. Porque a vivência do que ele propõe é a vivência do amor. Em síntese, vive o amor. Experimenta o amor, que a consequência disso é você sentir uma paz, uma leveza, uma serenidade de espírito que só as almas redimidas são capazes de perceber. Nós ainda não conseguimos sentir isso porque os nossos corações pesados, com muitas dificuldades, não conseguem sentir em plenitude a presença da lei de Deus dentro de nós. E por que isso acontece? Por que a gente não faz a opção pela felicidade que Deus nos aponta? Isso se dá porque Deus, em verdade, não está querendo que a gente, de certa maneira, seja forçado a algo. Ele quer que nós descubramos o valor do bem, que nós sintamos o quanto é saboroso viver o bem. Só que nós somos arredios a isso. Nós não gostamos de seguir essa lei, porque essa lei nos obriga a sermos bons, a vencermos o nosso egoísmo, a abrirmos mão do nosso orgulho. E isso é muito difícil. No fundo, nós ainda gostamos mais de ser como somos, do que usufruirmos da felicidade que Deus tem para nos oferecer. Exatamente pelo fato de nós não querermos isso, nós percebemos uma resistência nossa em abrirmos mão do egoísmo, em abrirmos mão do orgulho que a gente tem. E exatamente porque nós somos assim, nós podemos ser definidos como almas ingratas. Nós somos ingratos. Nós não sabemos agradecer por aquilo que nós recebemos. Nós não sabemos bendizer aqueles que agem em nosso favor. Nós não sabemos oferecer de volta bons sentimentos para aqueles que, de alguma forma, contribuem para a nossa felicidade. Por essa razão, se nós observarmos o que está disposto nas diversas obras espíritas, vai ser possível que nós identifiquemos que nós somos espíritos que temos uma dificuldade enorme de agradecer às pessoas por aquilo que nos fazem, de sermos gratos a tudo, à vida. Nós nos fechamos em nós e dificilmente compartilhamos com os outros o prazer de recebermos algo que as outras pessoas nos dão. Nós precisamos, portanto, vencer esse nosso momento de ingratidão para que a gente consiga dar o passo decisivo para usufruir dessa felicidade que Deus deseja nos oferecer. E nesse grande cenário de ingratidão aonde nós nos movimentamos, nós podemos perceber que existem 4 ingratidões que nós cometemos na nossa vida. Nós somos ingratos de maneira muito forte em 4 situações das nossas vidas, que nós podemos dizer que são as 4 ingratidões. Ou melhor, nós precisamos viver as 4 gratidões que nos faltam. Se nós conseguirmos desatar esses 4 nós, se nós conseguirmos vencer esses 4 nozinhos que nós ainda temos, nós vamos nos desembaraçar, vamos nos desprender de uma série de amarras que nos impedem de sermos verdadeiramente felizes. Portanto, hoje, eu convido todos para que nós façamos um passeio por essas 4 gratidões que nós precisamos viver para usufruirmos um pouco da felicidade que Deus quer nos entregar. A primeira gratidão que nós temos resistência de oferecer não podia ser outra senão a gratidão ao nosso próprio Criador, a gratidão a Deus. Nós somos, na verdade, profundamente ingratos com o Criador. Nós não respeitamos aquilo que Ele nos dá.
Nós não valorizamos aquilo que ele nos oferece. Se nós tivéssemos a possibilidade de perceber o que Deus nos dá, o que Deus nos concede, nós perceberíamos que, no fundo, Deus oferece tanta coisa para nós, mas nós, infelizmente, não conseguimos perceber. Desde a criação, desde a nossa construção como espíritos que somos, o dom de existir, e mais do que isso, a proposta de felicidade para nós. O dom de oferecer a todos nós a possibilidade não somente de existir, mas de termos um encontro com a felicidade, de sermos espíritos perfectíveis. Isso é um benefício extraordinário que ele nos concede. E nós, muitas vezes, não conseguimos perceber a extensão da sua misericórdia em tudo que ele faz, nas leis que ele promove, através da reencarnação, para que a gente se corrija tantas vezes quantas se fizerem necessárias. O dom da imortalidade, para que nós possamos existir para todo sempre, para que a gente consiga ter uma história para todo sempre. Isso é muito importante. E nós não reconhecemos essas coisas. As inúmeras revelações que nós tivemos a oportunidade de receber durante a história da humanidade, várias revelações no Oriente, no Ocidente, no passado, no presente, em vários lugares distintos, em várias culturas, em vários povos, para que a gente desperte para tudo isso. Isso tudo é muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas nós, de uma certa maneira, não conseguimos perceber essa grandeza de Deus em redor dos nossos passos. Somos ingratos, indiferentes à sua lei, ridicularizamos o que ele propõe e ainda por cima, frequentemente, negamos a sua própria existência. Somos hoje uma sociedade marcada pela presença do materialismo e sofremos a consequência da ausência do materialismo em nós. Porque quando nós, por algum motivo, achamos que estamos corretos quando abraçamos a proposta do materialismo nas nossas vidas, estamos, a bem da verdade, nos afastando de Deus, fazendo um movimento contrário daquele que ele gostaria que nós fizéssemos. E por conta disso, sofremos. Constituímos hoje uma sociedade profundamente infeliz, uma sociedade marcada pela depressão, pela insatisfação, pelo vazio existencial, pelas crises de ansiedade e de angústia, que são resultado do nosso processo de afastamento do Criador. Não é sem consequência que nós fazemos esse movimento. Quando nós criamos na nossa sociedade pensamentos que negam a existência do Espírito, da existência de Deus, em que nós afugentamos tudo que diga respeito ao espiritual das nossas vidas, nós estamos nos condenando ao sofrimento, porque não é esse o caminho que nos conduz à felicidade. A nossa ingratidão com Deus é tão grande, é tão gigantesca, que nós sofremos amargamente o nosso afastamento dele, mas mesmo assim, não nos predispomos a dirigir os nossos passos na sua direção. Preferimos o sofrimento, preferimos a dor, preferimos as angústias que decorrem da situação que nós passamos, do que fazermos o caminho de volta e voltarmos a nos reencontrar com Deus e sermos gratos a Ele por todas as coisas que Ele nos concede, por todos os inúmeros benefícios, os inúmeros talentos que Ele nos concede, os tesouros que Ele deposita nos nossos pés, para que a gente consiga acertar nas nossas vidas. Então, quando, por algum motivo, nós não conseguimos fazer essa movimentação, nós vamos descobrir que, no fundo, nós somos, na verdade, profundamente ingratos. É preciso romper com isso, para que a gente mude o nosso estado de espírito e possamos nos aproximar do Criador, sentir a presença dele nas nossas vidas, preenchendo os espaços vazios da nossa alma e conferindo a cada um de nós a serenidade que nos falta e a paz de espírito que tanto buscamos a partir do momento em que nós descobrimos que temos um Deus Criador que nos cuida de maneira incessante e que nos oferece inúmeros recursos para que a gente consiga alcançar a felicidade que Ele espera que tão logo a gente consiga alcançar. Mas esta
é apenas a primeira das gratidões. Nós temos ainda outras 3. As 2 seguintes, a segunda gratidão e a terceira gratidão, evidentemente não poderiam ser para outros, senão para os nossos pais. A segunda gratidão é para nossa mãe, que tem um papel fundamental nas nossas existências. Foi ela que nos gerou, foi ela que nos deu a possibilidade de nós termos voltado à vida corporal. Mesmo que nós sejamos filhos adotivos, nós temos uma dívida de gratidão com nossas mães biológicas, por elas terem permitido o nosso renascimento, por elas terem permitido que nós pudéssemos retornar à vida física. E quando não somos filhos adotivos, essa dívida também se estende para a criação que elas nos concederam, pela possibilidade delas terem nos cuidado. Porque o ser humano, ele não é como os outros mamíferos, ou como os outros animais em geral, que não necessitam de cuidados após o nascimento. Nós temos muitos animais que nascem e imediatamente ganham suas vidas. As tartarugas rompem seus ovos e imediatamente saem na direção do mar, seguem na direção do mar. Já nós precisamos de quem nos cuide, precisamos de pessoas que nos protejam, que nos ofereçam cuidados para que nós consigamos efetivamente nos desenvolver. É impossível um ser humano chegar à idade adulta dizendo que não deve nada a ninguém. Nós devemos, com certeza, porque alguém nos cuidou, alguém nos tratou, alguém nos lavou, alguém nos alimentou, alguém nos colocou para dormir. Não tem como o ser humano sobreviver sem os cuidados de outra pessoa. Então nós temos uma dívida de gratidão com nossa mãe por conta disso. Essa é a nossa segunda grande gratidão. A nossa terceira grande gratidão é com o nosso pai. O nosso pai que ofereceu a metade do material genético que eu recebi. Metade do material genético que eu tenho é de meu pai. Independente dele ter ou não participado da minha vida, da minha encarnação, dele ter abandonado minha mãe ou não, de eu ser adotivo ou não, isso não importa. Porque mesmo aqueles que não tiveram a presença de seu pai biológico na formação de sua vida, têm uma dívida de gratidão pela possibilidade dele ter oferecido o material que possibilitou a você a chance do renascimento. Se nós temos essa dívida com quem nos ofereceu o material genético, que dirá a dívida que nós temos com aqueles que, além de serem os pais biológicos, ofereceram para nós o suporte que a gente precisava para que nós seguíssemos as nossas vidas. A ingratidão filial, portanto, é um dos fenômenos mais dolorosos que a doutrina espírita trata. Possui um capítulo no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo chamado Honrarás teu pai e tua mãe, que não é uma frase do Evangelho, é uma frase do Velho Testamento, mas está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, é uma frase dos 10 mandamentos. Honrarás teu pai e tua mãe, que é esse capítulo, possui uma mensagem longa chamada A Ingratidão Filial, aonde trata a forma como os filhos podem ser ingratos a seus pais. Como os filhos podem ser ingratos àqueles que os cuidam, retirando deles a paz, retirando deles a serenidade que eles precisam, conspirando contra suas vidas, dando-lhes dissabores, envergonhando suas vidas, não lhes tratando de maneira correta, sendo agressivos, violentos, amargos, indiferentes, frios. Todos esses fenômenos são os fenômenos da ingratidão filial. Os espíritas, portanto, cônscios daquilo que significa a vida, tanto antes do nascimento como a vida na Terra, a importância da existência, têm que ter uma compreensão mais dilatada do que significa o pai e a mãe nas nossas vidas. Mesmo que eles sejam pessoas difíceis, amargas, que tenham nos abandonado, que sejam viciados, nós ainda assim temos com eles uma dívida de gratidão. O mandamento da lei de Deus não diz amarás teu pai e tua mãe. Diz
honrarás teu pai e tua mãe. Honrar significa torná-los dignos. Não desonre seu pai e sua mãe. Não envergonhe seu pai e sua mãe. Não os faça passar vergonha. Não envergonhe seus pais. E como que a gente pode envergonhar um pai? Como que nós podemos envergonhar uma mãe? De duas maneiras. Maneira número 1, vivendo de maneira errada. Vivendo de maneira que os envergonhe, tendo condutas que os expõem diante das pessoas, comportando-se na sociedade de maneira que eles precisam ter que justificar a conduta de seus filhos, trazendo vergonha para os seus dias, fazendo com que eles, diante das pessoas, passem por dissabores desnecessários. Podemos também promover a desonra dos nossos pais com as viciações, quando nós nos drogamos, quando nós vivemos de maneira errada no crime, em que nossos pais se envergonham com a vida que nós levamos. Isso é a primeira das formas de nós desonrarmos os nossos pais. Fazermos os nossos pais passarem vergonha diante dos outros por conta daquilo que nós fazemos. E a segunda maneira que nós temos de desonrar os nossos pais é quando eles ficam velhos e que eles vão precisar da nossa ajuda, porque eles de repente não poderão mais se cuidar, não poderão mais se manter, não poderão mais tratar a si próprios porque estão envelhecidos e nós os tratamos com desonra, nós os abandonamos em casa depois de um AVC, depois de um Alzheimer, depois de um Parkinson avançado, nós os isolamos, nós os ignoramos, nós os rejeitamos, nós os retiramos das nossas vidas como se eles fossem trastes imprestáveis. Isso também desonra nossos pais. Isso também envergonha a história deles. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão com o nosso pai e a nossa mãe. As nossas duas grandes gratidões que precisamos fazer, para que a gente consiga efetivamente aproveitar o nosso tempo na Terra, realizar tudo aquilo que a gente pode fazer. Nós temos que ser gratos. Gratos em 3 aspectos. Gratos a Deus por tudo que Ele nos concede. Gratos à nossa mãe por tudo que ela nos ofereceu e nos oferece. Gratos ao nosso Pai por tudo que Ele nos concedeu durante a nossa vida física. Mas eu falei que eram 4 gratidões. Está faltando uma. Sim. Porque além de Deus, além de nossa mãe e de nosso pai, nós também temos uma gratidão muito importante. Uma gratidão de alguém que tem uma história muito antiga conosco e que, portanto, merece todos os cuidados com relação a nós. Nós temos que ter gratidão a Deus? Sim. Claro, gratidão a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, tudo devemos a Ele, temos que ser gratos. Temos que ser gratos aos nossos pais? Claro que temos que ser. Na Revista Espírita de 1863, no mês 65, no mês de agosto, na edição da FEB, isso está na página 340 da obra, há uma mensagem chamada As Chaves do Céu. Nessa mensagem chamada As Chaves do Céu, tem um trecho, é uma mensagem de Lacordaire, um dos parágrafos, ele questiona sobre a caridade, e indaga sobre a caridade, se nós estaríamos justificados diante de Deus quando nós fazemos a caridade e esquecemos da família. Aí diz Lacordaire, será que estaríamos justificados? Ó, senhores, dê certo que não. E aí ele vai estabelecer 5 degraus da caridade, 5 degraus. E diz que o primeiro degrau são para os nossos cônjuges e filhos. Esses são os que a gente tem que cuidar primeiro. Eles recebem a nossa primeira atenção. 2, no segundo degrau, os autores dos vossos dias. Quem são os autores dos vossos dias? Aqueles que são os responsáveis por sua história. Os espíritos nem dizem seu pai e sua mãe, porque os autores dos nossos dias
podem ser uma madrinha, um padrinho, um tio, um avô, que nos cuidou. Então, a nossa dívida de gratidão é com os autores dos nossos dias. Nosso pai e nossa mãe, pelo material genético, e aqueles que cuidaram de nós, que também podem ser os nossos pais biológicos, mas podem ser outros que assumiram esse papel dentro das nossas existências. Então, nós temos aí, no segundo degrau, os nossos pais. No terceiro degrau, os irmãos segundo a carne, aqueles que nos deu para que fossem os nossos irmãos consanguíneos. No quarto degrau, os amigos do coração, aqueles a quem nós também devemos gratidão, devemos cuidar, os nossos queridos amigos. E no quinto degrau, os pobres de todos os matizes, a começar pelos mais miseráveis. Nós estamos com a pirâmide invertida. Estamos deixando a família para trás e cuidando dos de fora, esquecendo dos de dentro. É preciso que a gente resgate essa gratidão, essas 4 gratidões. Deus, nossa mãe, nosso pai e o último deles, o nosso mentor. Sim, o nosso mentor espiritual é digno de muita gratidão da nossa parte, porque foi ele que se comprometeu com a nossa vinda. Ele é o amigo espiritual que está conosco há séculos, milênios, e que se comprometeu com essa encarnação. Apostou que nós daríamos certo, se comprometeu que estaria conosco e investe em nós diuturnamente para que a gente consiga dar certo. Nos apoia nas nossas horas de tristeza, nos apoia nos nossos momentos de alegria, está junto de nós para que a gente consiga acertar, nos dá todas as condições de melhoria para que a gente consiga dar bons frutos na encarnação que nós recebemos. Os nossos mentores são muito importantes para nós, mas muito frequentemente eles são esquecidos por nós. Nós não lembramos deles. Nós lembramos muitas vezes mais do obsessor do que do mentor. Nós raramente lembramos de orar pedindo que Deus proteja os nossos mentores, porque eles também são espíritos que precisam melhorar. Eles também estão em luta, embora sejam os nossos orientadores. Então aprendamos a orar pedindo também por eles. Aprendamos a orar fazendo a sintonia com eles. Nós precisamos redescobrir o caminho, o canal que nos liga a esse amigo tão dileto, que faz tudo para que a gente consiga acertar. Ele se comprometeu conosco desde o princípio. Está acompanhando a nossa encarnação o tempo todo. Boa parte das nossas vitórias devemos a eles. Boa parte das boas ideias que tivemos e das boas resoluções devemos a eles. Aos esforços que eles fazem durante o sono para despertar as nossas consciências para o caminho correto a seguir. Esses companheiros são importantes demais na nossa vida. Precisamos aprender a ser gratos a eles, a orar com mais frequência, pedindo que Deus os abençoe, pedindo que Deus proteja os caminhos deles e, fundamentalmente, azeitando o canal de comunicação com esses companheiros. Como fazer para isso dar certo? Como afinar essa comunicação com os nossos mentores? Cuidando de 3 coisas distintas: nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos. Na verdade, na seguinte ordem: nossos pensamentos, porque nossos pensamentos constroem nossas palavras. Nossas palavras, porque nossas palavras solidificam nossos atos. Tudo começa no nosso pensamento. Então, façamos esforço para que as nossas mentes estejam sintonizadas com as deles. A melhor maneira de sermos gratos a eles é sendo dóceis aos seus conselhos, é sermos mais maleáveis nas nossas ideias, para que nós identifiquemos as nossas vidas com aquilo que eles nos propõem. Isso é o que eles querem. O maior objetivo dos nossos mentores é que nós ouçamos os seus conselhos. Eles não estão aqui para nos fazer ricos, poderosos, famosos, maravilhosos. Eles querem apenas que nós consigamos vencer as nossas imperfeições. Essa é a missão. Essa é a meta deles. Se para que a gente vença as nossas imperfeições for preciso que o homem chore,
É melhor que chore o homem, mas que o espírito sorria, do que fique o homem sorrindo e o espírito chorando. Os nossos mentores querem o nosso sucesso espiritual, querem a nossa vitória espiritual, quer que nós sejamos felizes do ponto de vista espiritual, na grandeza que nós temos para viver. E por esse motivo, eles estão profundamente empenhados no propósito de nos oferecer todos os recursos que sejam possíveis para que a gente consiga dar certo nessa encarnação. E nós temos toda a possibilidade de darmos certo. Nós temos toda a possibilidade de sermos espíritos que conseguiremos alcançar o êxito naquilo que viemos para realizar na Terra. Não é necessário coisas extraordinárias para a gente conseguir vencer. As nossas vitórias morais, elas estão todas ao alcance das nossas mãos. Basta que a gente faça um esforço para isso. Portanto, nesses dias de tantas reflexões, de tantos momentos sozinhos, em virtude de tantas situações que estamos vivendo nos últimos dias, que nas nossas meditações diárias, comecemos a trabalhar em nós a gratidão na vida. A gratidão a todas as coisas, para retirar o peso da mágoa, da reclamação, do desamor que habita nas nossas almas. Aprendamos a ser gratos, aprendamos a não reclamar da vida, a não reclamar dos outros, assumir o timão das nossas existências e fazermos o que nós devemos fazer na condução das nossas próprias vidas. Sermos gratos efetivamente a Deus, tentando viver ao máximo a lei que Ele nos aponta, retirando de nós todo o desamor que ainda existe nas nossas almas, para que a gente consiga usufruir a felicidade que Ele deseja nos entregar. E, ao mesmo tempo, fazermos todo o esforço para sermos gratos aos nossos pais, a agradecermos a nossa mãe, agradecermos ao nosso pai, sermos gratos a eles, não envergonhá-los, não criar problemas para eles, ajudá-los e ouvi-los, ser obedientes àquilo que eles nos propõem. Esse é o grande elemento para que a gente consiga alcançar a felicidade. E se os nossos pais já partiram, já não se encontram mais na terra conosco, orar pelo destino deles. Orar sistematicamente pelo nosso pai, orar pela nossa mãe, porque eles continuam sendo merecendentes da nossa gratidão. Não é porque desencarnaram que eles não são mais espíritos que merecem ouvir de nós o nosso sentimento de gratidão. Façamos isso sem esquecer dos nossos mentores, cuidando daqueles que nos cuidam, orando por aqueles que por nós oram, para que a gente consiga efetivamente dizer a que viemos quando encarnamos e deixar na Terra uma contribuição efetiva para um mundo melhor. Não somente com o conhecimento intelectual que temos, mas com a capacidade de amar e de entregar amor a todos que nos rodeiam, exercitando desde hoje a gratidão que somos convocados a fazer desde o princípio e que a doutrina espírita agora nos aponta que precisamos viver de maneira resoluta para encontrarmos a felicidade que Deus deseja nos entregar. E agora, você está diante de um convite profundo: resgatar as 4 gratidões da alma. Gratidão por existir, por sobreviver às tempestades, por carregar cicatrizes, mas ainda ser capaz de amar. Gratidão pelas quedas, que trouxeram lições. Gratidão pelos recomeços, que mostraram força. Gratidão pelo amor, aquele que cura, acolhe e transforma. Não permita que a ingratidão silenciosa burle sua alma. Não adie o perdão a si mesmo, o reconhecimento da luz que existe mesmo em dias sombrios. Deixe a gratidão nascer em seu peito hoje, como um renascimento. Se essa voz interior te tocou, compartilhe, vire esse sentimento em ação. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir. Deixe aqui nos comentários o que esse despertar provocou em você. Se inscreva e siga com a gente nessa jornada de luz e verdade. Seja membro do canal também, e tenha acesso a vídeos exclusivos e a nossa reunião mensal de debate sobre temas da doutrina espírita.